Assunto, a gente volta a falar sobre a repercussão do rebaixamento da escola de samba que fez as homenagens ao presidente Lula. Um dos nomes mais fortes da direita na política brasileira, o deputado federal Nicolas Ferreira, se manifestou nas redes sociais. Mas quem vai trazer os bastidores para a gente é o repórter Felipe Salgado, da coluna do Paulo Capelli. Felipe, muito bem-vindo. O que a gente tem aí de bastidor sobre o Nicolas? O que ele falou sobre esse assunto? A gente já sabe que o Nicolas é polêmico sobre tudo da esquerda, tudo o que é referente ao presidente Lula. Nesse caso específico, como é que ele pretende se manifestar? Eu falei com o Nicolas ontem, após o resultado, que determinou o rebaixamento da Acadêmicos de Niterói. E ele deu uma previsão antecipando um possível cenário eleitoral de que esse resultado seria um prenúncio do que viria a ser o resultado eleitoral em outubro, Da mesma forma que a escola de samba que homenageou o Lula foi rebaixada, que na opinião dele o Lula também vai ser rebaixado pelo eleitor no voto nas urnas. Então ele tem tá positivo o deputado Nicolas Ferreira em relação a isso, porque apesar do rebaixamento, o presidente Lula acabou usando 2 horas de desfile ao seu favor, como uma campanha eleitoral, uma pré-campanha eleitoral. Sem dúvida, por mais que tenha sido um fracasso, Sim. Porque se a gente for pensar, era um jogo de soma zero, porque se a escola é campeã, vão dizer que o PT comprou o resultado das eleições. Se ela é rebaixada, vão dizer que foi um fiasco, que foi o que aconteceu. Mas, como você falou, o cenário eleitoral, se as eleições fossem hoje, sem dúvida o Lula estaria eleito, se a gente fizer um exercício, uma reflexão, basta a gente pensar que em 2022, me desculpe, o Lula saiu da cadeia, enfrentou o Bolsonaro, então presidente, e venceu as eleições. Em 2022 o Lula é presidente, o Bolsonaro está preso, e quem vai concorrer com o Lula é o filho do Bolsonaro, então é muito difícil o Lula perder. Bom, cenário realmente complicado. Vamos ver se o presidente Lula vai usar esse desfile da Acadêmicos de Niterói na sua campanha eleitoral. Eu estava tendo até essa discussão aqui mais cedo. Eleitores do presidente Lula não vão ser convencidos a votar mais uma vez no presidente Lula por conta desse desfile. Quem não vota no presidente Lula não vai se convencer a votar no presidente Lula por conta desse desfile. Muito provavelmente, o presidente Lula não vai conseguir usar essas imagens desse desfile na sua campanha eleitoral, até por conta lá daquele episódio, daquela ala neoconservadora em lata. Então, foi um desfile realmente muito negativo para o presidente Lula, péssima decisão dele e da equipe, que agora não quer nem falar mais sobre esse desfile. Pois é, a AGU tinha orientado os ministros a não desfilarem na Sapucaí. Olhando agora no retrovisor, até parece que eu sou engenheiro de obra pronta, Mas era melhor que eles nem tivessem ido a Sapucaí, Sim. Era melhor ter deixado o desfile correr no sambódromo e ficar à distância vendo lá o Lula sendo homenageado, Desfile que de nada adiantou para o presidente Lula. Vamos ver como é que isso vai ser utilizado. Se é que vai, eu acredito que não, durante a campanha eleitoral. Talvez não pelo presidente Lula, mas pela oposição. Bom, Felipe, tem publicação também de uma matéria com informações sobre o caso Master e tem a ver entre o PT e o novo relator do caso no Supremo, o ministro André Mendonça. O que você pode contar para a gente? O Paulo Capelli fez uma apuração de que há um temor dentro do PT de que o André Mendonça, como relator do caso Master, ele possa, de alguma forma, em ano eleitoral, direcionar as investigações, centrar fogo em figuras da esquerda e poupar políticos da direita, o que eu não acredito, porque o ministro André Mendonça ele tem uma conduta técnica, eu acho que isso mais revela um trauma do PT, talvez em relação à Lava Jato, a suposta conduta parcial do então juiz Sérgio Moro, A verdade é que o escândalo do caso Master ele vai muito além dos partidos políticos, Na Lava Jato a gente tinha ali um consórcio, entre o PT, o MDB e o PP. No caso do Master é uma estrutura institucional, Alcança Supremo, alcança Congresso, alcança Planalto, alcança governadores. Você estava dizendo aí dos fundos de previdência. Vamos lembrar da Amprev, Fundo de Previdência do Amapá.
O presidente foi indicado pelo presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, né? Sim, teve até que pedir afastamento. Mas é curioso que o ministro André Mendonça, em 2026, ano eleitoral, ele já entra o ano acumulando poder, né? Porque ele é o relator do caso do INSS, Sim. Banco Master, né? Os dois principais escândalos do país hoje, né? E vai ser vice-presidente do TSE, né? O Xandão da direita? Não sei, vamos ver. Vamos ver. O negócio é que ele é muito bem quisto, né? Ele é muito bem quisto, inclusive, por alguns integrantes do Palácio do Planalto. É claro que gera medo tanto poder. O ministro está com duas ações, 2 inquéritos enormes na mão, envolvendo gente poderosa do PT, da esquerda, e logo está ele como vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral numa eleição super polarizada, e do lado dele como presidente, o ministro Nunes Marques, que também é de direita. Ambos foram indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, em um ano em que vamos ter, sim, muita judicialização, com certeza, nessa eleição, seja o candidato que for, a priori vai ser Flávio Bolsonaro, o candidato da direita, por enquanto, né? A gente acredita que seja Flávio Bolsonaro. Vai ser, sim, uma eleição extremamente judicializada. A passada foi muito judicializada, mas a gente tinha Alexandre de Moraes no Tribunal Superior Eleitoral. Agora, com esses outros 2 nomes, vamos ver como é que vai ser, mas fato é que temos André Mendonça. Mas André Mendonça é uma pessoa mais técnica, como você disse. Realmente é um profissional, é um ministro e um juiz extremamente técnico e que é muito bem quisto e aplaudido pelos próprios ministros da Suprema Corte. E vale mencionar, você falou no Flávio Bolsonaro, que é o pré-candidato ao Planalto, o André Mendonça, ele foi indicado pelo Jair Bolsonaro e abandonado a própria sorte durante, né, o processo de indicação. Da sabatina, né? sim. A gente lembra aqui que o então presidente do Congresso também, Davi Alcolumbre, cozinhou o André Mendonça em banho-maria. O Bolsonaro nada fez, abandonou o André Mendonça à própria sorte. Ele realmente é um homem de muita fé, sim, porque depois de 4 meses ele conseguiu, né, ascender ao Supremo Tribunal, mas o Flávio não queria o André Mendonça, porque o Flávio tinha a visão de que o André Mendonça era lavajatista e o Flávio tinha a questão, né, das rachadinhas, né? Sim. E ele não queria o André Mendonça. Esse foi um fator ali de discordância entre ele e o então presidente Jair Bolsonaro. E o André Mendonça, pelo que dizem, ele não tem muita gratidão ao ex-presidente Jair Bolsonaro, mas sim à ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. A gente sempre cita aqui a questão do apelido do terrivelmente evangélico. As pessoas brigam com a gente, viu, Felipe, aqui no chat do Metrópolis, que a gente só chama o ministro de terrivelmente evangélico, mas hoje esse apelido vai cair bem aqui no contexto, porque se não fosse terrivelmente evangélico, talvez não tivesse chegado aí onde chegou. De fato, Davi Alcolumbre cozinhou o André Mendonça por mais de 4 meses na sua sabatina lá no Senado Federal. Eu me lembro muito bem disso, inclusive o ministro André Mendonça viajou para Portugal. À época, estava acontecendo aquele Gilmar Palusa lá em Portugal, todos foram para lá, não havia previsão de alguns ministros e nem do presidente do Senado ir lá para esse evento em Portugal. Todos foram, inclusive o próprio André Mendonça, e foi lá que tudo se resolveu, viu? Foi lá no Gilmar Palusa onde houve as negociações para que o André Mendonça pudesse, de fato, ser sabatinado e escolhido como ministro da Suprema Corte. Agora tem uma coisa, o presidente Lula ainda não entregou a carta de indicação do AGU, Jorge Messias, para o cargo que está vago para a Suprema Corte até agora. Não sei nem quantos meses já tem essa indicação informal, porque para a formalidade é necessária a entrega da carta para o presidente do Senado. O presidente Lula ainda não o fez. Então, se formos contar, também está cozinhando aí o Jorge Messias, tanto o presidente Lula quanto o presidente do Senado aí há um tempinho. Vamos ver quanto tempo vai levar essa indicação. Agora, olha que interessante. No passado, Davi Alcolumbre cozinhou o André Mendonça. Agora, o André Mendonça pega a relatoria do caso Master, que pega também o Amapá, né? Também. Então, pega também o Amapá. Talvez ele cozinhe o presidente do Congresso.
O mundo não gira, ele capota, né? Pois é. A política é sempre um ciclo, é incrível. Bom, Felipe, obrigada pela participação, muito obrigada mesmo. Ó, as matérias do Felipe estão sempre lá na coluna do Paulo Capelli, no portal metrópolis.com. Muito obrigada. Eu que agradeço, Leila.